quanto mais incapazes de interpretar um texto ou uma notícia, melhor para esse tipo de imprensa, que consegue exatamente formatar a opinião pública como ela quer. Oi, meu querido. Deixa o vovô acabar de fazer o vídeo dele. Caros amigos, tudo bem? Meu nome é Renato Serra e essa é a Reciclagem Democrática. Para você que já me acompanha, meu muito obrigado. Para você que está me vendo pela primeira vez, caso goste, vá lá na minha página do YouTube, faça a sua inscrição, ative as notificações, deixe a sua impressão. Vai ser um prazer interagir com você. Ou então, me acompanhe na página do Facebook Reciclagem Democrática. Dito isso, vamos aos principais assuntos da semana. Bom, final da semana passada, antes do recesso, o Felipe Barros, que é o presidente da comissão lá que está analisando a PEC do voto impresso, retirou de pauta da votação porque a derrota seria iminente depois que ministros do Supremo fizeram uma política indevida, né, uma interferência política indevida dentro do próprio parlamento, chamando os presidentes de partido e fazendo uma militância clara e explícita contra o voto impresso. Bom, durante esse recesso, né, esses 15 dias, acredito que muito mais hábeis são os políticos do que os ministros. Deve haver uma inversão dessa tendência, já começou até pelo próprio Patriotas, que voltou a declarar a ser a favor do voto impresso, que, na verdade, antes dessa interferência do Supremo, era praticamente unânime, né? Não havia uma pauta ideológica com relação a isso, para que o voto, mais um instrumento de aferição, fosse aprovado. E agora, indo a plenário, eu tenho quase certeza que será aprovado. Vamos aguardar como é que vão ser a volta, né? Como vai ser a volta do recesso, para ver se essas articulações vão dar resultado. Mas o mais estranho é que essa semana também houve um fato que dá para desconfiar a respeito dessa militância do voto impresso. Na capa do Estadão saiu um factoide, né, uma fofoca, que depois não se confirmou em todos os aspectos, que dizia que o general Braga Neto tinha procurado, através de um interlocutor, o Arthur Lira, para dizer que se não houvesse voto impresso não haveria eleição ano que vem. Isso daí foi completamente desmentido por todas as partes, mas começou a pautar um assunto na semana e até o próprio ministro Fachin, acho que incentivado por essa matéria, ou considerando ela como verdade, disse que nós estávamos entrando num processo de pré-fascismo no Brasil. Tudo é muito estranho, uma vez que também o STF reabilitou um patife, um criminoso, numa manobra judicial que ninguém entendeu, né? Uma coisa assim que sem precedentes, né? Através de um embargo de declaração ele fez uma suspensão do processo, quer dizer, tirou a competência que já tinha sido reafirmada em outras instâncias, ou seja, o STF fez uma grande confusão para reabilitar um criminoso, aí agora é contra o voto impresso, quer dizer, fica tudo muito nebuloso, muito estranho nisso. E a imprensa tem um grande papel, não sei porquê, também entrou nessa bandeira dessa forma, de uma forma também pouco republicana, pouco democrática e bastante mentirosa, né, dentro do processo. Mas aí a gente vai ver outra matéria aí do jornal, que também saiu essa semana no G1 ou no Globo, não me recordo bem, estava também uma manchete dizendo que os bolsonaristas trabalham para impedir a implantação da linguagem neutra nas escolas. Ora, a imprensa primeiro bota bolsonaristas, quer dizer, qualquer pessoa de bom senso, né, vai ser contra a você implantar uma linguagem neutra dentro das escolas, fugindo às regras formais do português, que inclusive nós temos um tratado internacional da língua portuguesa, ao qual o Brasil faz parte, né? E a língua é um processo natural, vivo e tal, ele não é uma imposição normativa que vem de fora, quer dizer, ela é uma construção e não uma imposição. E aí a gente vê o mais terrível é saber que a gente está também lá na rabeira
das provas internacionais, das avaliações internacionais de educação, temos um número expressivo de analfabetos funcionais, temos crianças ainda saindo do ensino fundamental sem saber ler direito, sem saber fazer as 4 operações básicas da matemática, ou seja, tantas preocupações na área educacional e parece que a imprensa dá mais voz a isso. Talvez aí a gente talvez feche um ciclo de raciocínio que a atual imprensa, da forma que ela tem sido feita, principalmente na grande imprensa, ela precisa de pessoas sem nenhum senso crítico, pessoas incapazes de formular uma ideia. Elas têm que ser direcionadas, é uma forma mais fácil de formar a opinião pública. Não é à toa que vem perdendo público anunciantes, porque, obviamente, com essa nova mídia, né, que é a internet, eles não têm mais esse poder e ainda não conseguiram cair na real do seu papel junto à sociedade. Bom, essa semana também a gente pode falar sobre essa manobra do governo federal em trazer o Centrão mais próximo do Planalto. Já tinha feito isso com o Arthur Lira, agora faz diretamente trazendo um senador para a Casa Civil, que é o Ciro Nogueira, que tem mais 6 senadores do seu partido lá dentro do Congresso, e com isso sepulta definitivamente a tal pauta do impeachment, que não tinha razão de existir. Para ter um impeachment é necessário um crime de responsabilidade e não uma divergência na forma do governo agir. Então muita gente perdeu tempo com isso. Fica ridícula, né, essa pauta. E agora também o governo ganha 2 frentes, né? Uma é eleitoral, que ela começa a fechar a porta de muitos partidos para alianças com a oposição, e também é o outro lado, que ele vai poder andar com os projetos, né? As reformas que estavam paradas, agora elas têm mais possibilidade de caminhar, tendo uma pessoa do Centrão lá, um senador dentro praticamente do Planalto. E isso vai facilitar muito o trânsito das coisas, para o desespero da oposição e da resistência. Mas a verdade é que o Centrão está lá, o governo tinha que fazer uma base, a gente sabe que o histórico do Centrão não é bom, mas é o governo que tem a chave do cofre e os instrumentos de controle. Como diria o Zé Maria Trindade, né? O jornalista Zé Maria Trindade, o Centrão é que nem o Uber. Ele te leva onde você quer ir, mas ele paga um preço. Se esse preço estiver dentro das linhas da Constituição, que é o atendimento às demandas das bases desses políticos e tal, dentro das verbas orçamentárias previstas, não vejo qualquer problema. Basta o governo ficar aí de olho aberto e evitar que haja desvios de recursos no caminho. Mas ainda essa semana tem um assunto muito interessante que eu achei muito curioso, que foi uma trollagem lá daquele repórter Siqueira, que faz aquele jornalismo que segue meio a linha do Ratinho, do Alborguete, que mistura jornalismo, programa de auditório, com mesmo humor, e ele foi vítima, né, daquele Sleeping Giants, que é aquele grupo, né, de canceladores, né, que ficam policiando o que as pessoas falam para, através de uma frase mal feita ou de uma piada mal elaborada, sem graça, elas rotularem essas pessoas e a partir daí fazem uma política de cancelamento, né, junto. Por exemplo, se é uma figura pública que tem um programa, que é o caso do Siqueira, eles vão atrás dos patrocinadores ali de forma a retirarem o patrocínio e causar prejuízos a essa pessoa, né? E houve um fato aí, eu não sei bem qual foi, mas o Siqueira perdeu alguns dos seus patrocinadores através de uma ação desses Sleeping Giants. E aí o que esse Siqueira fez? Ele foi lá e criou uma empresa fantasma, fez uma página no Instagram, fez lá botou o WhatsApp, fez página no Facebook e tal, que era a tal Ótica Tambaqui. E aí, foi no seu programa, ele agradecia o patrocínio da Ótica Tambaqui. Acontece que esse pessoal do Sleeping Giants, né, essa articulação, foi lá na tal Ótica Tambaqui, a ótica fake que ele criou,
e começou a fazer contato através de e-mail, WhatsApp, dentro da página do Instagram, falando, olha, olha, eu nunca mais vou pisar nessa loja, vocês se continuarem patrocinando esse programa, nós vamos boicotar seus produtos. Aí um outro falou, olha, minha mãe é cliente de vocês, mas eu vou falar para ela nunca mais pisar aí. Ou seja, a gente vê, muita gente falou como se tivesse ido àquela loja que nunca existiu, mas simplesmente para cancelar aquele produto, para pressionar o patrocinador. Ou seja, isso vai uma grande lição para aqueles que seguem ou que atendem às demandas dessa patrulha ideológica, que não é bem assim, não são consumidores. Ali é um povo que não consome nada, né, que está afim realmente de impor a sua pauta, fazer alguma coisa, até acreditam naquilo mesmo, mas que vão lá para cancelar as pessoas. E, ao mesmo tempo, o tal Siqueira, conseguiu identificar um monte dessas pessoas, porque eles entraram em contato por e-mail, por WhatsApp, pelo próprio Instagram e tal. Então ele pôde registrar, né, quem são essas pessoas e vai abrir várias ações na justiça contra essas pessoas. E elas vão ter que constituir advogado, vão ter que fazer. Isso eu achei o máximo, quer dizer, foi uma das trollagens históricas aí, e mostra que a inteligência sempre vai vencer a burrice. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Um grande abraço e até a próxima.